Baixou o aplicativo da Nova? Não, Baixe agora e acompanhe nossa programação de qualquer lugar. Procure na App Store do seu na hora celular. que a gente vai falando para poder pegar o som. Certo? Da trilha instrumental. Instrumental, tá bom? E pode ser também no começo também. Mas no começo é aquela, né? Top, cantar. Isso. Deus é bom. Graça e paz. Bom dia. Hoje, dia 7/7. Nova FM, tá na Nova, tá na bênção. Aleluia. Nova FM. 7h33. Deus é bom. Tá bom dia, povo. Bom dia, povo de Deus. Abra o seu coração. Bom dia, povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, Jana. Bom dia. Todos a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo nessa segunda-feira, dia 7/7/2025. Hoje quero declarar muitos bens para o meu filho André Felipe. Feliz aniversário, Felipe. Que Deus abençoe nesse dia. Amém. Que o Senhor possa realizar o desejo do seu coração. Que as bênçãos que enriquecem repousem sobre tua filha, sobre tua vida, Felipe. Em nome de Jesus. Amém? Hoje estamos com o nosso 27º dia, restaurando a sabedoria. Neemias capítulo 7, verso 3, verso 4. Quando você pedir a Deus sabedoria, Ele vai te dar e não vai lançar em rosto. Creia nisso. Nesse propósito de jejum e oração, estamos crendo que os muros serão restaurados, as portas, os portões restaurados também, e a bênção de Deus que enriquece estará sobre nossa vida. Amém? Que neste momento, vamos fazer uma confissão, Jana. Vamos. Nessa segunda-feira, dia 7/7, está no ar o programa do Ministério Palavras da Fé, Palavras que geram vida. Então diga assim, como começar a semana? Diga, Senhor Deus, Senhor Deus, Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, eu profetizo eu profetizo e coloco essa semana essa semana diante de Ti. diante de Ti. Consagro Consagro cada dia, cada momento, momento, cada decisão cada decisão ao Teu cuidado. ao Teu cuidado. E nisto estamos declarando o Salmo 37, verso 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Diga assim, entrega os meus planos, Entrego os meus planos, meus sonhos e e desafios desafios e peço e peço que a Tua vontade, que a Tua vontade, meu Deus, meu Deus, prevaleça prevaleça em tudo que eu fizer. em tudo que eu fizer. Consagro minha família, Consagro minha família, meu trabalho meu trabalho e todas as minhas atividades. e todas as minhas atividades. Que tudo que eu faça Que tudo que eu faço glorifique o Teu nome glorifique o Teu nome e traga frutos e traga frutos para o Teu reino. para o Teu reino. Senhor, Senhor, toma o controle toma o controle desta semana desta semana e faz dela e faz um dela tempo de bênção, um tempo de bênção, aprendizado, aprendizado, crescimento espiritual. crescimento espiritual. Profetizo isso Profetizo isso em nome de em Jesus. nome de Jesus. Amém? Amém. Começamos a segunda-feira declarando a vontade de Deus. E nós vamos agora entrar no plano da oração, da intercessão, pedindo direção a Deus de tudo que nós vamos fazer agora para a glória de Deus. Minha esposa vai orar nesse momento, convidando o Espírito Santo que tudo que façamos seja para a glória de Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Momento de oração. Senhor Deus, abençoa esta programação, que o cansado receba alívio, Amém, o Jesus. aflito encontre esperança e fé. Que a fé seja renovada, Em nome de visita Jesus. os lares, renova as famílias, traz vida. Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste ambiente. Toma a direção de tudo que vai ser feito. Em nome de Usa o Jesus. Teu Filho para a Tua honra, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir a poderosa palavra de Deus. Abra o seu coração. Ouça a palavra de Deus. Porque até tem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém, Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Amados, o teu trabalho é descansar em Deus. Você poderia colocar isso hoje? Diga assim: o meu trabalho é descansar em Deus. Em Deus. E nisto, amados, teremos lutas, dificuldades, preocupações, a lida, né? Hoje é uma segunda-feira. A palavra do Senhor nos diz assim, olha, lá em Êxodo, capítulo 33, verso 14. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Quando a presença de Deus está conosco, temos descanso. Sabemos que as lutas são grandes, sim, mas o Senhor estará conosco para nos dar descanso, refrigério, para nos dar um norte. Quando temos a presença de Deus, devemos fazer como Moisés fez. Não, Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos deixe sair desse lugar. E nesse momento o Senhor responde a ele: eu vou te acompanhar. Só que Moisés disse: olha, eu não quero anjo, eu não quero serafim, eu não quero querubim, eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor conosco. E como é bom a gente ter a presença de Deus nos nossos dias. Ao acordar, ao anoitecer, ao sonhar, ao trabalhar. A Bíblia Sagrada nos diz assim, ó, no Salmo 27, verso 14. Espere no Senhor. Seja forte. Coragem. Espere no Senhor. Quando nós pegamos a esperança nossa naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, nós não vamos tutubiar de uma maneira, ficar ansiosos. Sabemos que o momento certo, a hora certa, o meu milagre, a minha provisão, a minha bênção vai chegar. E eu tenho que confiar no Senhor, porque o meu trabalho é descansar no Senhor. O meu trabalho é esperar nele, confiar nele. O Salmo 125 diz: os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E nisso eu tenho mais um versículo para você que está preocupado, ansioso, nervoso, sem saber o que fazer. Diga assim: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. O Salmo 55, 22 diz assim: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele sustentará. Jamais permitirá que o justo venha cair. Amados, aonde você tem colocado a sua fé? A sua esperança? Em quem você tem confiado? Em quem você está esperando que algo possa acontecer na sua vida? A palavra do Senhor nos diz que quando eu lanço sobre Ele toda a minha ansiedade, Ele cuida de mim. Deus não trabalha com nervosos. Deus não trabalha com preocupados. Deus não trabalha com pessoas agitadas. Deus trabalha com pessoas que confiam nele, descansam nele, que traz uma forma de refrigério sobre tudo que ele está fazendo, confiando que Deus está com ele. Emmanuel, Deus está comigo. Amados, o livro de Isaías 40, verso 11, verso 31, desculpa. Isaías, capítulo 40, verso 31, diz assim: mas aquele que espera no Senhor renova suas forças, voam bem alto, como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aleluia! Isso, quem está esperando no Senhor, quem está guardado debaixo das suas asas, aqueles que estão na presença do Senhor, a palavra do Senhor nos diz que tem para nós águas tranquilas, pastos verdejantes, e iremos descansar à sombra do Onipotente. Sabemos que o mundo ele é uma guerra constante, né? É uma briga, é uma forma de insensatez, uma forma de pessoas procurando o seu melhor, não pensando no melhor do outro. Às vezes as pessoas esquecem que Deus está vendo tudo. A nossa ansiedade, preocupação, nervosismo. E quando agimos dessa maneira, nós estamos declarando que Deus não pode, que Deus não tem, que Deus não faz. Mas quando você vê uma situação que é impossível aos teus olhos, e você espera em Deus,
Deus vai se levantar com providência da sua vida. Isso mesmo. Deus vai se levantar com poder e glória para te defender. Mas eu tenho que estar nele. Os que confiam no Senhor, amados, em Cristo, eu sou abençoado, próspero, resgatado, ungido, capacitado. Mas isso é em Cristo Jesus. E eu não posso jamais pegar a minha mente e torná-la dobre, de uma maneira inconstante. 1 Pedro, capítulo 5, verso 6, a palavra do Senhor diz assim: portanto, humilhe-se ou obedeça, né, debaixo da poderosa mão de Deus. Se humilhar, nesta palavra aqui, é obedecer, é ser firme, é constante. Porque quando eu obedeço, quando eu me humilho, quando eu me sujeito a Deus, a sua palavra, Ele vai me exaltar no tempo devido. Mas todas as pessoas que andam de uma maneira sem obedecer, a Bíblia diz algo, mas eu vou fazer desse jeito. A Bíblia diz um caminho, não, vou fazer o meu caminho. E nisso não pode ter exaltação. Essa forma de Deus exaltar no tempo devido, eu tenho que obedecer, me humilhar, mortificar a minha carne, a minha vontade. Sabemos que os planos de Deus são melhores e maiores. Os caminhos de Deus são maiores, são mais altos. Então muitas vezes eu estou querendo fazer um caminho, estou trabalhando demais, sem ter uma forma de descanso, de paz, de refrigério. E essa forma de ativismo, esse secularismo, tem afastado as pessoas da presença de Deus. Diga assim mais uma vez: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. A mente, ela tem um processo de você cativar ela, trazer cativa a obediência à palavra de Deus. Se nós não tivermos confiança no Senhor Jesus Cristo, como vamos ter uma vida abundante? Uma vida de glória em glória, de vitória em vitória? Se nosso trabalho é deixar Deus no lugar dele, dizer: Deus é aqui, deixa eu trabalhar aqui, não se envolva na minha vida. Quantas pessoas hoje estão passando uma forma de luta, de aperreio, eu vou falar aqui, um mau casamento, um mau relacionamento, porque não esperou em Deus. O trabalho é de Deus. Lá no livro de Provérbios diz assim, que o homem, ele pode adquirir como herança bens dos seus pais, mas um casamento ele recebe do Senhor. Quando você espera em Deus, Deus não vai colocar nada ruim na sua vida. Mas muitas vezes Deus fala conosco e diz: olha, não, esse não. O pai, a mãe, dá um conselho. Os amigos também chegam perto. A própria palavra do Senhor diz que nós não devemos nos unir com as trevas. E aí fazemos coisas erradas. E quando é depois, estamos pagando um preço muito caro. E sabemos que é o preço da desobediência. Quando ouvimos pai e mãe, é como se estivéssemos sujeitando a Deus de uma maneira obedecendo. Porque o bíblico, a palavra do Senhor nos diz que o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe. E nisso, teus dias se prolongarão. Mas se você não se sujeita, não obedece, não se humilha diante daquilo que é a palavra de Deus, seus dias serão caóticos, problemáticos. E muitas vezes a gente diz: ah, é Deus que permitiu, é Deus que quer. Não, amados, Deus não quer isso. Deus quer o melhor na minha vida e na tua vida. Quando nós lançamos, lá em 1 Pedro 5,7, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. É quando você lança e diz: Senhor, essa área eu estou precisando muito de ti. Traz uma intervenção na minha vida. E eu vou esperar em ti. A gente é imediata. Eita, nós somos rápido demais para querer as coisas. Queremos as coisas assim, ó, agora, para já. Não sabemos esperar. Mas nós devemos esperar no Senhor e confiar nele, porque o meu trabalho é confiar, é descansar no Senhor. E ele tem algo melhor para mim e para você. Não se desespere. Ontem eu estava falando no ministério, nós fizemos um pacto, assim, uma aliança com Deus nesse sentido, de estarmos aqui na rádio. E eu falei com Deus: Deus, essa rádio vai trazer algum valor. Eu coloco patrocinadores,
ou o Senhor vai levantar mantenedores. E eu coloquei para Deus, eu vou esperar até tal data. Nessa data, se não aparecer, eu sei que Deus vai levantar pessoas. E naquele momento, eu dei a data até a sexta-feira. Mas quando foi no sábado, alguém me procurou, outro me procurou, muita gente me procurou. Eu disse, irmãos, eu já fiz uma aliança com Deus. Eu esperei no Senhor. Não é que eu dei limites para Deus, mas eu esperei nele, confiando nele. E que se aquela data não fosse concretizada, é porque ele tinha algo melhor. Algo que a gente pudesse descansar no Senhor. Você compreende o que eu estou falando? Muitas vezes pedimos a Deus direção e não esperamos nele na maneira que ele vai agir. Ah, pastor, e por que você não aproveitou essa oportunidade? Porque eu prefiro obedecer a Deus. Deus, ele responde às nossas orações. Eu não quero ser como Gideão, né, que colocou o novelo de lã para ficar enxuto, para ficar seco, provando Deus. Não. Mas nós estamos aqui para ser guiados pelo Senhor. E se ele não respondeu, é porque ele está dizendo, não. E tem um momento dele dizer sim. Eu quero dizer para você que Deus é o Deus do já, aquele que nós servimos. Deus não é Deus tardio. Deus não é um Deus de deixar a gente caducar para poder chegar a alguma coisa. Muitas vezes, não queremos que o Senhor nos ajude. E aí, iremos passar as consequências. Mas o meu trabalho é esperar, é descansar no Senhor. Se você puder colocar aí nesses comentários do Facebook, fica bem legal. Se você colocar assim, o meu trabalho é descansar no Senhor. Então, existe restauração para aqueles que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados. Sabe por quê? Porque Jesus disse, vinde a mim cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A Bíblia diz em Jeremias 31, 25, restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Quando eu descanso no Senhor, aleluia, quando eu espero no Senhor, Ele é poderoso, Ele é fiel para fazer muito mais daquilo que eu penso, daquilo que eu imagino, daquilo que eu desejo. E eu tenho que estar de uma maneira de não ficar ansioso, preocupado, nervoso, porque o meu trabalho é descansar no Senhor. E há uma palavra que diz em Filipenses capítulo 4, verso 6, que diz assim, olha, nessa segunda-feira, mais uma vez, diga-se bem suave, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. E essa forma de você dizer que você tem a mente de Cristo é para que você não seja enganado. Filipenses capítulo 4, 6 diz assim, não anda ansioso. Tanta gente foi dormir ansiosa. Perdeu o melhor, o sono zen, né? O melhor do sono. Preocupado, o que vai acontecer, o que eu vou fazer, como vai ser. A Bíblia diz que enquanto nós dormimos, o Senhor trabalha por nós. Dormir, talvez você diga assim, pastor, eu passei a noite toda orando por um problema. Você sabia que tem que ter mais fé para dormir com um problema do que passar a noite toda orando? Que é isso, pastor? Sim, porque quem dorme descansa. Quem dorme é restaurado. Quem dorme está dizendo, Senhor, está aqui o meu problema, eu vou dormir, eu não tenho como resolver, eu não tenho como fazer nada, mas eu sei que o Senhor tem como fazer. Envia anjos ao meu socorro. E nisso, muitas vezes estamos lutando uma luta que já foi resolvida. Guerreando algo, cansando, aonde nós já temos o descanso, a restauração da nossa mente, do nosso corpo. Precisamos compreender que a palavra do Senhor nos diz, não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, com ações de graça. Isso, oração, súplica, mas depois vem o quê? Graças te dou, Senhor, porque eu já vejo esse problema solucionado. Vou dormir, vou descansar, porque agora é contigo. E essas ações de graça, apresente a Deus os seus pedidos, pedindo e agradecendo, clamando e agradecendo, suplicando e rendendo graças. Não somente pedindo, não, pedindo e agradecendo, sabendo que aquele que é fiel para cumprir é poderoso. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor.
A Bíblia diz também no Filipenses capítulo 4, verso 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Mais uma vez, eu tenho a mente de Cristo, porque a paz de Deus vai guardar o meu coração e a minha mente. Quando eu estou em paz, o inimigo não consegue me deixar atordoado, com dúvidas, com incerteza. Muitas vezes, as pessoas, em vez de se alegrar, porque a alegria do Senhor é nossa força, estamos tristes, estamos alimentando espíritos habitores, espíritos sugadores, espíritos que são malignos, que chegam perto da gente para dizer: tu não tem, tu não pode, tu não faz, tu não consegue. Mas eu digo: eu tenho, eu posso, e eu sou, e eu vou para onde a Bíblia diz que eu vou. E possamos confiar, descansar nos braços poderosos do Senhor. A oração, amados, é uma arma poderosa. Mas imagina agora, você com uma arma na mão e você atirou, descarregou aquela arma. E agora? Não vou ter que carregar de novo para atirar de novo? Até uma arma lá do exército, quando você atira demais, ela precisa ter um esfriamento, um resfriamento, senão ela empena. E muita gente está orando com aquilo que Deus já venceu, que Cristo já venceu na cruz. Por isso que meu trabalho é descansar no Senhor. Amados, mente guardada, restaurada, Deus, Ele diz, através da sua palavra, que Ele vai guardar o meu coração e a minha mente. E muita gente está preocupado com as coisas que estão acontecendo, sobre forma de trabalhos, né, que as pessoas estão fazendo para outras pessoas, pessoas amaldiçoando, pessoas pagando para alguém, feito aquele profeta, agora fugiu o nome agora, que ele foi pago, Balaão, ele foi pago para poder amaldiçoar a Israel. E ele não conseguiu. Sabe por que ele não conseguiu? Porque ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Então descansa. Essa forma de descansar, lá em Números capítulo 23, no verso 23, queria que você fizesse essa leitura comigo, repetindo, na tua vida. É uma confissão de fé? Sim, é uma arma poderosa. A Bíblia Sagrada é a nossa espada. O nosso escudo é a nossa fé. Então a Bíblia Sagrada diz assim, Números 23, 23. Repita comigo, se você está aflito, preocupado com algumas coisas. Não há magia. Não há magia que possa contra a minha vida. Nem encantamento contra a minha vida. Agora se dirá de André, de Janaína. Vejo que Deus tem feito. O que é que a Bíblia está dizendo? Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel, veja o que Deus tem feito. Então eu quero declarar para você, não há magia, não há encantamento contra André. Não há magia, não há encantamento, não há maldição contra Janaína. Então diga isso para você. Talvez você tenha um estabelecimento comercial e foi abrir a porta, estava lá um trabalho, mesmo na porta. Mesmo mundo de coisa. Não há poder naquilo que Deus abençoou. O inimigo não pode tocar. Mas se você começar a crer naquilo que o inimigo está fazendo, o inimigo está trazendo uma forma de desvirtuar a sua mente do alto para olhar para o problema. Maior é aquele que está em nós. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos guarda. Nós estamos cobertos. Temos uma nuvem de glória nos guardando. Então pare de se preocupar com aquilo que está acontecendo exteriormente. Existe alguém chamado Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós e faz com que nós andemos em novidade de vida. De glória em glória, de vitória em vitória, para a glória de Deus. Então, essa palavra que você possa ter nessa manhã, que nada e ninguém vai se levantar contra ti e vai prevalecer. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ninguém nesse universo tem poder para amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. E nós fomos resgatados da maldição da lei. Fomos tirados do lamaçal do pecado e fomos transferidos para o reino da luz. O Senhor
Ele nos guarda, Ele é o nosso baluarte, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso protetor, Ele é a nossa torre forte. Ele é o nosso Pai e Ele nos protege. Balaque queria que o profeta Balaão amaldiçoasse Israel. Talvez alguém não goste de você e diga, agora eu vou levantar fulano para levantar uma palavra de maldição. Debalde caiu por terra, porque o sangue de Jesus nos guarda, nos protege. Temos o selo do Espírito Santo. Números 22, verso 12, para alguém que está ouvindo aqui essa rádio agora, viu? Mas Deus disse a Balaão, não vá com eles, você não poderá amaldiçoar este povo, porque é povo abençoado. Quem é abençoado dá glória. Glória a Deus. Somos abençoados. Cristo morreu naquela cruz, se fez maldição em nosso lugar. Ele se fez maldito para que eu pudesse ser bendito. Ele sofreu para que eu pudesse ter vida. Ele morreu para que eu pudesse ter vida. Jesus, ele tomou sobre si as minhas dores e enfermidades. Como é que agora eu vou declarar que o inimigo tem algum poder de fazer algo na minha vida, se Cristo levou sobre si toda a minha malignidade, toda a minha maldade, toda a minha forma de maldição? Eu te digo, meu trabalho é descansar no Senhor, e o teu trabalho é descansar nele também. Então, amados, em Efésios, capítulo 1, verso 13 diz, bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bens espirituais nas regiões celestiais. Ele não vai te abençoar, ele já te abençoou. Eu já sou abençoado. É segunda-feira, alguém pode estar dizendo, meu Deus, me abençoa. Você já é abençoado. Tome posse. Comece a declarar aquilo que é a vontade de Deus, as promessas de Deus. Traga à memória aquilo que possa trazer esperança na tua vida. Comece a declarar cura no meio da enfermidade, prosperidade onde há o caos, a escassez. Comece a trazer luz onde há as trevas. Comece a trazer salvação onde há perdição. Amados, eu tenho que temer a Deus e não o mal. O mal já foi derrotado na cruz. E quando o mal já foi derrotado, para que eu vou dar validade para ele, que ele tem força para fazer alguma coisa na minha vida? Se eu abrir a legalidade, ele vai entrar. Se eu abrir a brecha, ele vai entrar. Por isso que estamos nesses 52 dias, declarando, restaurando cada ponto da nossa muralha de proteção, para que possamos estar livres dos ardes do inimigo. Hoje, 27 dias, restaurando a sabedoria. Que venha a sabedoria do alto na tua vida, para que você possa prevalecer contra as astúcias e ciladas do inimigo. Lucas 12:5 diz assim, mas eu lhe mostrarei e quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder de lançar no inferno. Sim, lhe digo isso, para que vocês devem temer. Eu temo a Deus. Ele tem esse poder, mas o inimigo não tem poder na minha vida. E eu tenho uma promessa nesta segunda-feira para minha vida, minha esposa, meus filhos, meu neto, minha nora. Salmo 91, verso 10. Nenhum mal me atingirá e desgraça alguma chegará à minha casa para a glória de Deus. Finaliza essa palavra de segunda-feira na tua vida, que o meu trabalho é descansar no Senhor. Amém? Quem interagiu conosco nessa manhã de segunda-feira, Jana? Amém. Quem interagiu foi Fátima Araújo, Alexandre, Rosilene, Jocélia, Nilda, Amém. Joelma, Lourdes, Valéria Izé, Irmã Célia, Erilson, Claudilene, Edileuza, Edinalva, Vilma, Zéza, Nalva, Maria de Lourdes, Márcio Gouveia, Janaína Rafaela, Gilda, Antônia, Aleluia. Genivalda, Jucineide, Liliane, Geisa, Irmã Cleonice, Vilma, Nalva, Amém. Lenilda, Cícera Maria, Severina Lira, Amanda, Girlene, Cineide, Sandra, Danilo, Arielle, Silene, Lívia, Leandro e Ilza. Amém. E todos que fazem parte do Ministério Palavra da Fé, sintam-se abraçados pelo Espírito Santo de Deus. Você que é ouvinte da 104.1, que essa palavra possa trazer vida para você, um broquel, um escudo, uma proteção, para que você possa entender que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo.
que meu trabalho é descansar no Senhor. Uma segunda-feira abençoada na tua vida. Terça, amanhã, às 19h30 da noite, estaremos no Ministério Palavra da Fé com culto de guerra. Nosso culto de oração é confissão de fé, é guerra, é vitória em nome de Jesus. Que você possa, na segunda, crer, confiar e descansar naquele que pode fazer na tua vida, que é Jesus. Que a graça do Senhor nosso Deus, que as doces consolações do Divino Espírito Santo repousem sobre tua vida, em nome de Jesus. Em nome do Pai que nos deu a vida, em nome de Jesus que nos deu a vida eterna, e em nome do Espírito Santo que nos deu, que nos faz andar em novidade de vida, marchar em autoridade divina e correr para o alvo. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Shalom de Deus. Nada quebrado, nada faltando, tudo lugar para a glória de Deus. Eu creio em milagres. Eu sou o milagre. Eu também. E você? Dia de paz.